Fala galera, meu nome é Matheus e eu vou estar passando algumas dicas aí de aposta para vocês. A boa campanha como mandante do CSA deixa a equipe como favorita para a partida. Além disso, mesmo tendo vencido 3 dos últimos 4 jogos como visitante, o Avaí sofre muito com uma defesa inconstante, sendo que os gols sofridos superam o número de gols marcados na competição. Portanto, o palpite é para uma vitória do time de Alagoas. Nesse jogo nós vamos de casa para vencer ou abaixo de 2,5. Vamos para o próximo jogo. Oeste versus Confiança. O Oeste entra em campo torcendo para repetir o placar em cima do Cruzeiro. O Confiança, após ter sido vencido pelo time do Operário Ferroviário em jogo da Série B, jogará para trazer a vitória para sua torcida. O Confiança e o Oeste podem acabar marcando um gol para cada lado. Parece que as chances de empate são altas. Então nesse jogo nós vamos de abaixo de 2,5 ou ambas equipes marcam. Vamos para o próximo jogo. Fluminense versus Sport, válido pela Série A. A situação do Fluminense não é nada boa, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos, sendo a última por 5-0 para o Corinthians. Por outro lado, o Leão vem de derrota para uma equipe mista do Palmeiras e não inspira confiança em seu torcedor nesse momento. Então acreditamos que será um jogo bem disputado, com equipes que almejam um lugar ao sol nesse campeonato. Sem mais enrolação, vamos de casa para vencer ou abaixo de 2,5. Vamos para o próximo jogo, Vasco versus Coritiba. Com a vitória no clássico contra o Botafogo, o Vasco conseguiu abrir um saldo de 3 pontos para o Z4, mas que pode ser descontado em uma rodada. E para esse jogo, o Vasco contará com o retorno, que é o argentino Benítez, que está regulado. Por outro lado, o Coritiba vive outra realidade, não apenas na questão dos resultados, mas na administrativa. O clube passou por uma mudança na presidência e está reformulando seu departamento de futebol. Embora não tenha sido feito nenhum pronunciamento oficial nesse sentido, a clara impressão é que a temporada de 2020 foi dada como perdida. Então nesse jogo, vamos de casa para vencer ou acima de 2,5. Vamos para o próximo jogo, Defensa e Justiça versus Coquimbo Unido, jogo válido pela Sul-Americana. O jogo da ida foi bem disputado e terminou com um placar zerado, mas dessa vez acreditamos que o resultado será diferente, devido aos donos da casa virem de 3 vitórias em casa, jogando em seus domínios. Por outro lado, o Coquimbo perdeu 4 dos 6 últimos jogos, então nesse jogo vamos de casa para vencer ou abaixo de 2,5. Vamos para o próximo jogo, Leeds United versus Brighton. Embora atue em casa e esteja em melhores condições na tabela, apostar em um time muito ofensivo, mas também bastante exposto, pode ser um tanto arriscado, ainda mais analisando a boa campanha do adversário fora de casa. Desta maneira, o mercado de gols pode ser visto com bons olhos. Então nesse jogo nós vamos acima de 2,5 ou um palpite mais arriscado é casa para vencer. Vamos para o próximo jogo, Fulham versus Chelsea. Nesse jogo, o Chelsea vem de um momento melhor no campeonato, ocupando a 9ª colocação. O Fulham se encontra na zona de rebaixamento. Tende a ser um jogo bem disputado, o Chelsea vem de 7 jogos sem tomar gols. O Fulham é um grande freguês do Chelsea, que em 28 jogos venceu apenas 1, e devido à situação atual dos times, o nosso palpite é fora para vencer. Ou um palpite mais arriscado é que ambas equipes marcam. Borussia Dortmund versus Mainz. O confronto do 4º colocado contra o lanterna do campeonato. Levando em consideração o momento do Borussia Dortmund na principal competição da Alemanha, além do retrospecto positivo no confronto, os aurinegros serão favoritos para conquistar os 3 pontos. Então, considerando também o fator de jogar em casa, o palpite é vitória tranquila do Borussia Dortmund, ou acima de 2,5. Vamos para o próximo jogo, Wolfsburg versus RB Leipzig. As duas equipes estão na parte de cima da tabela, então é de se imaginar que o confronto será duro. Dessa forma, mesmo que esteja em casa, o favorito segue sendo o Leipzig. Então nesse jogo, sem mais enrolação, vamos de fora para vencer, ou um palpite mais arriscado é que ambas equipes marcam. Vamos para o próximo jogo, Stuttgart versus Borussia Mönchengladbach. Esse jogo será entre duas grandes equipes ofensivas que gostam de marcar gols. O Stuttgart ainda não venceu em casa no campeonato. O Borussia venceu o Bayern de Munique e, devido às condições do jogo, é favorito. Nesse jogo, vamos de ambas equipes marcam, ou um palpite mais arriscado é fora para vencer.
and we'll fly.